Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina, eu sou astróloga e hoje a gente vai conversar sobre os planetas aflitos no seu mapa astral. Será que você tem planetas aflitos e o que será que é a aflição de um planeta no nosso mapa? O que isso significa para a nossa vida? Vamos lá? O que significa aflição? Né? Aflição é quando há um sofrimento, há uma dor. Geralmente a gente usa a palavra aflição quando há um sofrimento que dura um certo tempo, ou seja, aflição não é só sentir dor. Estar aflito, né? Geralmente essa palavra é usada num contexto em que essa dor ela já leva um tempo. Por isso que essa palavra é uma palavra tão pontual para o que significa planetas aflitos no nosso mapa astral. A primeira coisa, gente, é que a astrologia sideral, a astrologia védica, é ali onde a gente vai encontrar as informações dos planetas aflitos. Essa expressão, essa teoria, ela existe dentro da escola da astrologia védica, da qual eu não faço parte. Porém, como eu já comentei aqui com vocês em alguns vídeos, eu sou uma apaixonada por astrologia, independente de onde está vindo o conhecimento. E se tem uma coisa que eu vi na minha prática como astróloga, é que os planetas aflitos e a prática, né, o sentir da aflição de um planeta é real, ok? As pessoas que têm planetas aflitos, que sofrem a aflição, e eu vou explicar para vocês aqui durante o vídeo o que isso significa, realmente sofrem mesmo. É algo que é inescapável, digamos assim. E olha que eu sou uma pessoa que não acredito em fatalismo, ok? Eu não sou uma astróloga fatalista. Existem elementos que a gente encontra no mapa que são simplesmente indiscutíveis, eles realmente se reproduzem quase sempre da mesma maneira. Então a aflição acontece, pelo menos na visão aí da teoria, principalmente quando você vai estudar a astrologia védica, e os astrólogos védicos podem me corrigir se eu estiver errada. A aflição geralmente para eles ela envolve Saturno e Marte, que são os planetas maléficos na literatura mais antiga da astrologia. Maléficos porque esses planetas causam limitação, fome, morte, causam sofrimento, guerras, violência. Então, antigamente havia essa ideia de Marte e Saturno como planetas maléficos e os benéficos, Júpiter e Vênus, que eram aqueles que nos beneficiavam com a beleza, com a vida, com a expansão, com o crescimento e a sorte. Segundo, né, a teoria da aflição dos planetas, Marte e Saturno fazendo aspectos difíceis com o Sol, com a Lua, ok? Na minha prática, agora a gente vai conversar sobre Marina, né? Como eu falei para vocês, eu sempre uso um pouquinho de cada coisa que eu aprendi na astrologia. Eu já li tudo o que vocês podem imaginar e para mim, se funciona, é o que interessa. Eu faço a minha própria avaliação desses aspectos e criei a minha própria visão de como que funcionam essas aflições, ok? Então, para mim, um planeta aflito, claro que Saturno e Marte estão envolvidos, porque eles trazem estresse, e Saturno geralmente ele traz algumas questões com baixa autoestima, ok, meus amores? Então, se você tem determinados planetas em aspectos difíceis, como a quadratura principalmente, e eu já vou explicar por que a quadratura, com Saturno ou com Marte, existe ali questões do ego, existem questões da autoestima, existem questões às vezes com dinheiro. Que tem muitos planetas aflitos ou que tem um planeta em aflição, geralmente são pessoas que já nascem em um ambiente de vida mais conflituoso, mais complicado, ok? Então na minha prática, quando eu olho aquele mapa e eu já vejo aquele monte de risco de quadraturas envolvendo planetas como Marte, Saturno, Plutão, tá? Plutão também. Eu tenho certeza de que, de alguma maneira, o lugar onde você nasceu, a situação onde você nasceu, já envolvia algum nível de estresse, algum nível de complicação, algum nível de violência, agressividade, às vezes de segredos. Se Plutão ou Escorpião estiverem envolvido, a gente sabe que pode envolver ali segredos, traumas, algum tipo de abuso. A gente tem o envolvimento de Marte, pode ter havido muita agressividade naquele ambiente, ou havia
muita briga, muita confusão. Se tem Saturno envolvido, pode ter dificuldades financeiras, pode ter muita responsabilidade colocada em cima daquela pessoa. Realmente, eu sei, quando eu olho o mapa, que a vida daquela pessoa ela não foi fácil. E às vezes eu tô gravando o mapa e eu já digo assim, sua vida não foi fácil, né? Você fez o melhor que você podia, porque você tem uma força tão grande no seu mapa, mas não foi fácil. Não foi fácil nem do início. Já não começou fácil. A gente já herda muitas vezes os problemas dos nossos pais, né? O ambiente no qual a gente nasce. Os nossos pais já têm conflitos entre eles, a gente entra naquela família que já é uma família complicada, já é uma família em que existem desacordos, já é uma família em que já existem inverdades acontecendo, e você vai e nasce ali, né? Então você já meio que herda aquelas complicações que já estão em curso quando você vem ao mundo, um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra, uma mãe com problemas psicológicos, psiquiátricos, como bipolar, ou como algum nível enfim, esquizofrenia. Enfim, a gente consegue ver isso no mapa, ok? Mas a gente sem dúvida consegue ver que algumas coisas ali, que houve sofrimento envolvido. Para não ter que falar astrologuês com vocês aqui, ser o mais simples possível. Quadraturas, né? Por que a quadratura ela é tão temida? Por que a gente tem medo da quadratura? A quadratura, na verdade, ela significa que existe uma tensão entre dois planetas. Quando a gente tem uma oposição, eu tenho eu e você aqui. Você está olhando para mim, eu estou olhando para você. Então, estamos nos vendo, estamos em lados opostos, mas estamos trocando uma energia direta, certo? Se tem alguém sentadinho aqui do meu lado, eu espero que não, porque eu tô sozinha. Que medo, hein? Mas enfim, vamos imaginar que você estivesse sentadinho ou sentadinha aqui do meu lado. Nós estaríamos vibrando na mesma energia. Isso seria uma conjunção, ok? A gente está do mesmo lado, a gente é meio igual, você estaria usando verde igual a mim. Então, aqui tem sintonia e tem harmonia. A quadratura é quando alguém tá ali, ó, sabe? Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Ele tá na periferia da minha visão. Significa que a gente não vê, não olha um no olho do outro. A gente não tá aqui trocando energia. O que a gente sente é que existe aquela presença, que o negócio não tá muito a favor ali entre nós dois, ok? Então, a quadratura, ela significa uma tensão que ela não muda, ok? Você tem uma quadratura, você sempre vai sentir. O que é bom na quadratura? E aí vocês que têm mapas com planetas aflitos, eu já vou comentar um pouquinho mais aqui sobre o que pode significar cada tipo de aspecto. Mas se você tem aflição no seu mapa, se você tem Lua em quadratura a Saturno, Lua em quadratura a Marte, Sol em quadratura a Saturno, Sol em quadratura a Marte, a Plutão, enfim. A quadratura, ela é um grande potencial de trabalho. A quadratura, ela cria agressividade, ela cria tensão, ela cria estresse, mas ela também cria potencial, porque eu não consigo ignorar o problema. Se eu não trabalhar o problema, eu não consigo me livrar dele. Vem ajeitar aqui meu cordão. As pessoas que têm muitas quadraturas, geralmente, elas se tornam grandes figuronas, ok? Se pegar um mapa aí de um grande empresário, ou de uma grande atriz, ou de um grande escritor, você vai ver às vezes você vê várias quadraturas, e quadraturas com maléficos, ou seja, quadraturas de aflição ali, Sol com Saturno, Lua com Saturno. Na verdade, aquela quadratura, ela exigiu que aquela pessoa trabalhasse aquilo, ela não pôde ignorar. Quando você tem uma conjunção, às vezes é fácil você ignorar o problema. Eu vou dar um exemplo aqui clássico. Quando você tem Marte em conjunção a Plutão, muitas vezes quem tem essa conjunção não acha que é agressiva. Eu não sou agressiva, eu sou um cara super bacana. E uma pessoa que tem a quadratura, ela sabe que ela é agressiva, ela sabe que ela pode ser até um pouco violenta, excessivamente violenta, fisicamente violenta. E uma pessoa que tem a conjunção, ela não sabe, ela acha que não. Não, eu não sou assim, porque ela não consegue ver. Mas a quadratura
torna impossível, você vai encontrar conflito na sua vida. Até você trabalhar aquela quadratura, você vai continuar encontrando conflitos envolvendo aqueles planetas e obviamente, as casas em que essa quadratura está acontecendo. Marina, a aflição é só quando tem quadratura? Conjunção entre Sol e Saturno, entre Lua e Saturno, Lua e Marte, também pode ser uma aflição? Pode, vai depender do mapa. Eu sempre falo aqui, eu não faço análises de aspectos específicos, eu olho o mapa como um todo. No final do mapa astral que eu faço até um apanhadozinho, entendeu? Eu não tenho, eu olho o mapa pelo todo dele, eu vejo você pelo todo, ok? É o Marte aqui, não, é o Marte aqui fazendo aspecto com aquilo ali, com aquilo lá, não, ok? Então, pode ser aflição? Pode. Eu olho mais para as quadraturas para entender que uma pessoa tem aflição em um planeta. Então, vamos conversar aqui sobre, de fato, as aflições. Se você tem Sol envolvido em aspectos difíceis, quadraturas com Saturno, tem o sofrimento da identidade. O Sol é o nosso eu, o Sol é o self. Então, aqui, o eu sofre. Se você faz um aspecto do Sol com Marte, você tem o ego e o eu em dificuldade, ok? Quem sou eu? O que é o meu ego? Qual a diferença entre um e o outro? O ego pode dominar o eu quando o Sol faz uma quadratura com Marte. São pessoas difíceis, ok? São pessoas muitas vezes conflituosas, precisam passar a vida inteira batendo com a cabeça, brigando até entenderem que a vida não é briga e que você não precisa provar quem você é. Pessoas que têm Sol em quadratura Saturno muitas vezes sofreram limitação do eu, né? Saturno limitador, o eu, pai, uma figura autoritária, um pai. O Saturno pode ser o pai ou a mãe, dependendo se essa mãe era a figura mais autoritária na casa, né? Ou a própria sociedade como uma figura com muita autoridade perante o indivíduo, ok? Então o eu sofre com as limitações de algo maior, de algo que o limita, que muitas vezes é um pai ou uma mãe, ok? Quando a Lua está envolvida na aflição, ou seja, a Lua em quadratura Saturno, Lua em quadratura Marte, né? A gente tem aqui a mente sofrendo. A Lua é a nossa mente, não no sentido de Mercúrio, que é mais a lógica, é a mente no sentido mais psicológico, do inconsciente, ok? Então aqui a gente tem as nossas emoções sofrendo, muitas vezes questões ancestrais, maternas, relacionamentos maternos problemáticos, ok? Então a Lua fazendo uma quadratura com Saturno, você pode ter dificuldades entre mãe e filho, entre mãe e filha, você pode ter muitas cobranças, muita responsabilidade, questões de saúde, às vezes desde muito cedo. Se a Lua está fazendo uma quadratura com Marte, você tem questões ali da parte mais sensível envolvida em um atrito com a parte mais agressiva da nossa natureza. É uma pessoa que ela é difícil de se satisfazer. Hoje, com muitas pessoas com transtornos psicológicos, meus amores, têm a Lua em aflição, ok? Às vezes a Lua não está fazendo só uma quadratura com Saturno e Marte. Ela está fazendo uma conjunção com Plutão aqui de um lado e quadrando Saturno ali. Aí ela também faz ali uma inconjunção, um quincúcio ali com Vênus. Tem muita coisa acontecendo no mapa envolvendo aquela Lua em aspectos difíceis. Aflição. A Lua está aflita, a pessoa pode ter vários problemas psicológicos. Se estiver envolvendo casa 12, então é preciso olhar bem a fundo ali sobre questões de depressão, questões às vezes de outros tipos de transtornos psicológicos. Vênus aflita. Quando a Vênus está fazendo dificuldades ali, ou aspectos difíceis, ou aspectos duros ali com Saturno, a gente tem uma desconfiança com o amor, a gente tem muitas vezes um ignorar do amor, uma dificuldade de ter prazer, ok? Mulheres aí que têm Vênus em aspecto a Saturno, dificuldade de sentir prazer sexual, sentir prazer físico, de se soltar, ok? Energia feminina aí é bem complicada para as mulheres que têm Vênus aflita no mapa. A Vênus fazendo uma quadratura com Marte, a gente tem uma energia agressiva envolvendo duas partes
da libido. Então, muitas vezes essas pessoas, elas têm uma dificuldade de entender o que é o amor e o que é o ódio, elas misturam os dois, dificuldades com relacionamentos em geral. Novamente, eu digo que, Marina, existe algum ponto positivo em ter planetas aflitos no mapa? Depende. Se você está falando com tia Marina, eu sou tia, tá, gente? De uma gracinha de... vai fazer 4 anos, então eu posso fazer essa brincadeira da tia. Se você tá falando com um outro astrólogo, eu não sei. Mas comigo, sim. Acabei de falar que eu não sou uma pessoa que acredita em fatalismo, em astrologia da fatalidade, ok? Eu não acredito que vai ser assim, porque o mapa diz que é assim. O mapa é uma potencialidade, tanto para o bem quanto para o mais sombra, o mais negativo. Então, a aflição pode significar que você pode vencer naquela questão. Então, eu posso ser uma pessoa que tem uma lua muito aflita, se tornar um grande psicanalista. Por quê? Porque ele ou ela conseguiram dominar as suas questões. Não foi fácil fugir delas, não tem como fugir delas com a quadratura. Você vai ter que encarar. Então, essa pessoa, ela pode dominar aquele assunto, dominar aquela questão e ensinar outras pessoas também a entender e conhecer mais esse lado. Então, tá aí, se você tem muitas quadraturas no seu mapa, principalmente envolvendo planetas maléficos, ok? Marte e Saturno, entenda que você não está amaldiçoado por isso, mas é preciso ter... O problema da quadratura e o problema da aflição dos planetas é que é necessário uma sinceridade e uma honestidade. Se você não encara que existem problemas envolvendo aquela área, ou que você tem problemas, que você não é perfeito, você pode nunca superar essas questões e levá-las para o resto da sua vida. E aí é uma questão de escolha, né? O mapa astral pode ajudar, definitivamente vai ajudar você a entender o que acontece nessas áreas que eu citei aqui e sobre tudo que eu falei nesse vídeo, mas no final das contas é uma escolha sua acreditar no astrólogo ou acreditar em você, porque você sabe que o que o astrólogo está falando tem alguma verdade, e mudar, e tentar mudar, e tentar potencializar o que há de melhor no seu mapa, que mostra como que você pode vencer esses aspectos mais difíceis, ok? Vocês me perguntaram muito sobre essas informações, vocês têm muitas dúvidas em relação ao quanto o mapa mostra um destino certo e o quanto o mapa mostra que você pode mudar certos aspectos da sua vida. Então tá aqui a minha resposta, principalmente aqui falando sobre os planetas aflitos no mapa. Lembrando que essa é a minha visão, a minha prática. Existe sim aflição, existe sim sofrimento, mas também existe uma maneira da gente trabalhar esse sofrimento para curar, nos curar e curar os outros também. Inclusive, já comentei isso com vocês quando a gente falou sobre Quiron. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E um beijo. A gente se vê no próximo vídeo.